Graça e paz a todos. Como já me conhecem, eu sou o Thiago Minho, sou um dos pastores e fundador da Missão Apostólica Antioquia. Eu fico muito agradecido a Deus por fazer parte desse tempo. Jovens, é muito precioso tudo isso que o Espírito de Deus está construindo durante esse tempo desse intercâmbio virtual a qual nós estamos fazendo, mas creio que o Senhor vai preparar grandes coisas sobre a sua vida, através da sua vida. Eu desejo toda sorte de bênção sobre o México, desejo toda sorte de bênção sobre cada família que está escutando essa mensagem e que o Espírito de Deus venha realmente destravar grandes coisas sobre a sua vida. Amém? Eu quero estar trazendo mais uma mensagem aqui para que você seja edificado pela palavra de Deus e apaixonado por ela. Apaixonado, seja uma pessoa que ama a palavra de Deus. Seja uma pessoa que vai realmente amar viver intensamente com Deus. Amém? 1 João 2, versículo 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Uma coisa que nós precisamos entender que João está falando sobre a diferença de idades espirituais. Mas uma coisa que eu quero trazer aos jovens através dessa mensagem é sobre vencer o maligno. E por que nós precisamos vencer o maligno? Tanto independente da sua idade espiritual, independente da sua maturidade espiritual, todos nós, independente disso, todos nós somos provados a vencer o maligno. Mas os jovens, ele tem um desafio grandioso de vencer o maligno, de vencer as tentações, principalmente numa idade a qual ele está transicionando muitas coisas na sua vida, principalmente a qual essa idade está descobrindo muitas coisas. Ele tem um desafio maior de vencer o maligno. Ele tem um desafio maior de realmente suportar as pressões do mundo, suportar as ideias erradas que o mundo traz, suportar as ideias erradas que o sistema do maligno quer trazer sobre a sua vida. E quando você se posiciona a viver uma vida com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de amor, uma vida realmente de querer viver intensamente para Jesus, você vai ser totalmente desafiado a um nível maior de realmente vencer o maligno. Mas a gente olha o quanto que Jesus desenvolveu o seu ministério através de jovens. A Bíblia fala de grandes jovens que foram desenvolvidos, aperfeiçoados e se tornaram grandes homens de Deus, a qual são referências bíblicas para as nossas vidas. O próprio João, quando foi chamado, ele era um jovem. Ele era um jovem. Então você, jovem, você vai ser desafiado a suportar as tentações sexuais. Você vai ser você vai ser tentado a suportar as suas tentações emocionais. Você vai ser tentado a realmente a vencer
as dificuldades que muitas vezes você vai ter ao decorrer da sua vida na fé. Mas eu digo, suporte esse tempo. Eu quero começar essa mensagem falando sobre isso, suporte esse tempo. E para que você vai ter que suportar esse tempo? Para que você vai ter que suportar vencer o maligno? Para você ter um encontro com Jesus Cristo. Porque um dia ele vai voltar. Porque um dia realmente ele vai rasgar os céus e todo olho o verá. Então, a primeira parte dessa mensagem, jovem, vença o maligno. Jovem, vença o maligno. E por que você deve vencer o maligno? Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Quando você entender o porquê Jesus está falando isso, se você lê os versículos acima, Jesus está falando que é necessário ele padecer. É necessário realmente ele padecer para cumprir o seu propósito. Você muitas vezes vai padecer muitas coisas para cumprir o seu propósito. Você realmente vai ter que padecer para realmente vencer o maligno. Ele diz que aquele que quiser vir a ele vai ter que negar a si mesmo. Aquele que quiser ser o discípulo de Jesus vai ter que negar a si mesmo, vai ter que negar a sua vida, vai ter que negar as suas paixões. Para o quê? Para desfrutar da glória do Pai. Porque um dia Jesus rasgará os céus na glória do Pai, com seus anjos, com a sua igreja, e dará a cada um segundo as suas obras. É tão interessante que Pedro naquele momento se levanta: Senhor, não faça isso. E Jesus olha para Pedro e diz assim: eu te repreendo, Satanás. Porque a ideia satânica, a ideia do maligno é que nós não venhamos negar a nós mesmos. Que nós venhamos ter uma vida realmente de glamour, de paixões mundanas, de paixões carnais. Esse é o alvo do maligno. Esse é o alvo dele sobre a vida de cada jovem, que cada jovem viva uma vida realmente, seja feliz agora, não importa o que você vai fazer. Não, jovem, não menosprezem a sua mocidade. Porque aquilo que você semear hoje vai refletir no seu futuro. Se as suas obras forem carnais, a sua colheita vai ser uma colheita carnal. Quando o Senhor nos instrui através da sua palavra, não menospreze a sua mocidade. Ele está dizendo, não menospreze a sua força, não menospreze esse tempo, porque biblicamente tudo aquilo que nós menosprezamos, nós perdemos. Golias menosprezou Davi e perdeu uma guerra. Golias olhou para um jovem e menosprezou aquele jovem, ele perdeu a batalha. Porque o Espírito de Deus estava sobre aquele jovem. A presença de Deus estava sobre aquele jovem, chamado Davi. Entenda uma coisa. Mical, esposa de Davi, menosprezou Davi dentro de si. E o fato dela menosprezar Davi, ela se tornou uma pessoa infértil. Entenda,
todas as vezes que você menospreza aquilo que Deus tem sobre a sua vida, você se torna uma pessoa infértil. Então, jovem, não menospreze a sua mocidade, não menospreze a sua força, não menospreze o que o Senhor está te dando nesse tempo. Paulo instrui Timóteo, ele diz que ninguém menospreze a sua mocidade. Timóteo era um jovem cheio do Espírito Santo, Timóteo era um homem de Deus, Timóteo era um homem com coração no Senhor. Então, você muitas vezes, as pessoas vão olhar para você e vão menosprezar você pela sua mocidade, pela sua juventude. Mas eu digo assim, se você não menosprezar a sua mocidade, a sua juventude, você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, você vai ser um homem que realmente vai buscar as Escrituras, vai buscar viver uma vida que realmente viva esse versículo, que diz assim, ó. Então Jesus aos seus discípulos disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem quiser perder a sua vida por amor a mim, acha-la-á. Jovem, perca agora a sua vida por amor a Jesus. Viva uma vida esperando o retorno de Jesus. Viva uma vida cumprindo seus mandamentos, cumprindo o seu propósito. Viva uma vida buscando a identidade que Cristo tem sobre a sua vida. Não menospreze a sua mocidade, não menospreze a sua juventude e você vai vencer o maligno. Você vai vencer os desejos desse mundo, os desejos carnais, os desejos sexuais, os desejos que muitas vezes se preocupam, eu tenho que casar, eu tenho que me relacionar sexualmente, o que o mundo vai pensar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim na faculdade, o que as pessoas vão pensar de mim lá fora. Não, eu vou me guardar, eu vou guardar puro, em santidade, virgem, para quando casar. Não, o Senhor está dizendo, quando você fizer isso aí, você vai achar a sua vida em Cristo Jesus. Guarde a sua vida no coração em Deus. Não viva preocupado em querer casar. Naturalmente, se você mergulhar em viver uma vida com amor em Jesus, naturalmente isso se encontra ao decorrer do caminho. Quando você busca entender os propósitos de Deus, você vai vencer o maligno, você vai vencer as propostas que Deus tem sobre a sua vida. Porque quando você vive uma vida que realmente vai vencer o maligno, o que acontece? Você vai viver uma vida esperando a volta de Jesus. E Ele dará a cada um segundo as suas obras. Um dia Ele vai rasgar os céus. Um dia Ele vai buscar a sua igreja. E eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. Esses dias se aproximam. Esses dias já se aproximam. Hoje o maligno está crescendo. Por quê? Porque o joio vai crescer junto com o trigo. O joio, ele é as trevas no mundo. O trigo é a sua igreja crescendo em plenitude no mundo. Quando as trevas atingirem a sua plenitude, a igreja também vai atingir a sua plenitude. Então Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, virá na glória do seu Pai com os seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. As trevas serão ceifadas, mas os filhos de Deus serão colocados num reino milenar com Jesus Cristo, aonde receberão segundo as suas obras, aonde receberão a recompensa e o galardão dos santos. Quando o Senhor fala sobre galardão na Bíblia, Ele está falando sobre a recompensa dos santos. Jovens, comecem a buscar e viver uma vida eterna, pensando na eternidade, semeando na eternidade em Cristo Jesus.
Ele vai rasgar os céus, ele vai pisar sobre Jerusalém, ele vai pisar realmente sobre o Monte Santo e vai rasgar os céus, e ele vai vir governar sobre as nações, ele vai vir dar a herança sobre os seus santos. Ah, eu sonho isso. Eu vivo uma vida almejando a volta de Jesus Cristo. Eu vivo uma vida sonhando com esse momento. Eu amo estudar a escatologia. Eu amo estudar sobre a volta dele. Eu amo estudar como vai ser os acontecimentos que vão apontar esse futuro. Esse futuro nos traz esperança. Esse futuro nos traz alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. E que alegria é essa? É a esperança que Ele vai voltar. É a esperança que Ele vai vir recompensar a cada um que não menosprezou a sua vida, que não menosprezou a sua mocidade. Entenda, eu recebi a mensagem da cruz pela primeira vez com 13 para 14 anos de idade. Mas naquele momento, em partes, eu menosprezei essa mensagem. E o fato de menosprezar essa mensagem, eu já poderia ter mergulhado em Jesus Cristo muito antes do tempo que eu mergulhei. Eu mergulhei em Jesus Cristo com 28 anos de idade. Hoje eu tenho 36 anos de idade. Mas eu posso te dizer uma coisa: se naquele momento eu tivesse mergulhado em Cristo Jesus, eu realmente teria vivido coisas extraordinárias na parte de Deus. Coisas a qual eu estou vivendo hoje, mas eu já poderia estar vivendo isso antes. Aos 21 anos de idade, a mensagem, o chamado de Deus chega sobre minha vida novamente. Mas naquele momento eu menosprezo novamente o chamado de Deus. Vivi uma vida entregue às paixões desse mundo, às paixões sexuais, a uma vida de festa. Mas eu vou te dizer um negócio, eu perdi muito tempo nisso. Porque a gente acha que isso é uma alegria. Não, isso realmente é uma alegria passageira, triste. E realmente eu deixei de viver muitas coisas no Senhor e perdi muito tempo, a qual eu muitas vezes atrapalhou o meu processo no Senhor. Porque eu poderia estar vivendo muitas promessas da parte do Senhor, mas eu tive que entrar num lugar de cura, porque eu decidi viver esse tempo e isso machucou meu coração, isso machucou muitas coisas, a qual eu tive que entrar num lugar de remissão, de cura e realmente estar pronto para as promessas de Deus. Hoje eu tenho vivido as promessas de Deus, hoje eu tenho vivido coisas grandiosas na parte de Deus, mas eu posso te dizer, eu já poderia estar vivendo isso antes. Se lá, quando eu era jovem, eu tivesse tomado a decisão, não, eu vou viver esse lugar, eu vou viver essa vida, eu vou viver uma vida entregue para o Senhor, mas eu posso te dizer uma coisa, em todas as coisas também Deus me guardou, mas realmente me guardou para mim viver o seu propósito, mas eu vivi as consequências das minhas escolhas. Mas hoje eu tenho um entendimento da grandeza de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. Hoje eu já tenho maturidade para vencer o maligno, para vencer as tentações e seguir avante, gerando os filhos espirituais, gerando pessoas que vão dar continuidade na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, a viver uma vida que vão ser entregue ao Evangelho da cruz. Porque é esse o Evangelho que eu creio, o Evangelho da cruz, um Evangelho onde eu morro para mim mesmo, para viver a vida de Jesus, para viver uma vida esperando a sua volta. Hoje eu preparo as próximas gerações para o quê? Para a volta de Cristo, porque quando a igreja de Jesus passar a tribulação de Cristo, passar a tribulação que Cristo vai proporcionar para a face da terra, ela vai ter maturidade para suportar esse tempo.
E se você, jovem, não conseguir vencer o maligno agora, você não vai vencer a tribulação. E eu posso te dizer um negócio, os dias que a tribulação se aproxima estão próximos. O mundo, essa pandemia, está organizando e preparando o mundo para a volta do anticristo. Aonde o anticristo vai reinar, aonde o anticristo realmente vai fazer coisas malignas. Por isso que você é desafiado nesse tempo vencer o maligno. Mas quando o anticristo se assentar no seu trono para governar, isso aponta os dias da volta de Cristo, aponta que ele vai trazer justiça sobre o mundo, que ele vai trazer juízo sobre o ímpio e justiça sobre o santo, aonde ele vai vir, os seus dias de reino milenar vão se aproximar. Isso vai nos trazer ainda mais esperança. Quando o anticristo reinar, as trevas vão crescer, mas a igreja vai estar firme. A igreja vai estar num ápice glorioso. E jovem, Deus está te preparando para esse tempo. E se você se preparar para esse tempo, você vai preparar os seus filhos, ou talvez você preparar os seus netos. Mas esses dias se aproximam, esses dias já estão próximos. As nações já estão se fechando para o evangelho. Por quê? Porque o mundo está se preparando para que o anticristo venha, porque ele sabe que Jesus se aproxima e vai reinar sobre essas nações. Então, jovem, entregue a sua vida nesse momento. E é tão interessante que eu quero fechar aqui sobre a volta de Cristo, sobre vencer o maligno. Eu quero estar trazendo aqui Apocalipse 19. Preste atenção nessa mensagem. Se nós lermos Apocalipse, ele vai começar em Apocalipse 1:1, a revelação de Jesus Cristo, dado aos seus servos, sobre os acontecimentos, sobre como seria a volta de Cristo. Apocalipse 1:3 nos orienta, preste atenção, eu amo essa mensagem. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 19:9 fala assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, assim, quando nós se preparamos para esse tempo, nós vamos se assentar na mesa com Jesus Cristo. Nós vamos se assentar para viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Apocalipse 19:11, eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quando a volta iminente de Cristo vier sobre a terra, ele vai julgar as nações, ele vai ser fiel e verdadeiro, ele não vai negociar pecado, mas aqueles que viveram uma vida de pecado vão viver o juízo de Deus, mas aqueles que foram fiel a Deus, ele vai ser fiel com as suas promessas. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele. Quando há muitas diademas, está falando da autoridade de Cristo. Logo mais nós vamos saber o nome, mas o próprio texto descreve as virtudes do nome dele, que são fiel e verdadeiro. Versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, é justa, é fiel. Esse é um dos nomes dele, a sua palavra, a sua verdade. Versículo 14, e seguiam
e seguindo os exércitos que há nos céus, e os cavalos brancos e vestidos de linho fino, brancos e puro. Entenda, nós vamos nos encontrar nos ares. Jesus vai ressuscitar os mortos. Todos eles vão se encontrar com Cristo Jesus, com linhos finos, linhos de justiça, linhos de pureza. O que é realmente branco e puro? É quem escolheu viver uma vida de santidade, de pureza. Nós vamos ser levantados. Aqueles que morreram vão estar descansando em Cristo Jesus, que viveram uma vida entregue a Cristo Jesus. Eles vão ser ressuscitados para esse dia glorioso. Versículo 15: da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E eles as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai pisar sobre as nações. Vença o maligno, jovem, porque Jesus está voltando para pisar sobre as nações. Ele está pisando para trazer justiça. Ele está pisando para trazer o seu reino milenar, e esses dias se aproximam. Eu quero orar por você, eu quero orar para que você esteja nesses dias para se encontrar com Jesus Cristo, para se encontrar com Ele, ser essa pessoa que vai estar no meio do seu exército, com seus anjos, vindo na glória do seu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses jovens, que eles, Senhor, que essa mensagem entra como uma espada sobre o seu coração, uma espada que separa todas as intenções carnais e as intenções do Espírito. Que eles sejam fortificados, que eles sejam agora ativados na mensagem da eternidade, na mensagem da volta de Cristo, para que eles vivam com esperança, que os seus dias se aproximam, que os seus dias aonde nós vamos viver essa mensagem, Pai. Abba, Pai. Traz nós paixão, traz nós amor, traz nós uma entrega para viver os dias que se aproximam, para vencer o maligno, para vencer as tentações, para vencer as paixões carnais nesse mundo, ansiando, Senhor, o rasgar dos céus, aonde Jesus Cristo virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Em nome de Jesus, Pai, seja edificado por essa mensagem, sabe? Se fechem no seu quarto e diga: Senhor, eu não tenho essa esperança, mas eu quero viver essa esperança. Espírito de Deus, Jesus disse que tu nos ensinaria todas as coisas e a guardar todos os mandamentos. Me ensina a guardar essa verdade sobre minha vida. Se feche no quarto, se feche num lugar de oração e busque a viver essa esperança em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Quiser nos acompanhar no canal do YouTube, Pastor Thiago Minho, tem a minha página no Facebook, Pastor Thiago Minho. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço.